Você vai então se achegar à presença do nosso Pai Celestial. Romanos capítulo 8, a intercessão do Espírito Santo. Amém, irmãos? Também o Espírito semelhante nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos neste momento, e uma vez mais, fale com o Senhor em oração. Agradeça, engrandece nosso Deus e nosso amado Pai Celeste, Pai querido. É agradável, é maravilhoso nós estarmos reunidos em Tua presença em mais um culto de louvor, de adoração e também de intercessão, Senhor. Pai, os louvores foram entoados ao Senhor. Agora paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, ensina-nos, ministra o nosso coração neste lugar. Fale, ó Deus, com cada um de nós, Senhor. Assim, ó Deus, nós te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos amados, esses dois versículos escrito pelo apóstolo Paulo, nos fala acerca de uma das funções mais maravilhosas do Espírito Santo para com as nossas vidas, que é simplesmente a função de nos ajudar em nossas vidas de oração. Quando eu meditava hoje, no meu momento devocional, neste texto sagrado, eu me peguei pensando: o que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo nas nossas vidas? O que seria da minha vida, da sua vida, irmão, irmã, se não fosse a ação sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo agindo, atuando em nós? Nós que recebemos a presença do Espírito Santo simplesmente no ato da nossa conversão, momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos conta que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele vem para fazer abrigo, morada, residência em nós, de tal forma que o apóstolo Paulo diz que nós não somos de nós mesmos, mas somos daquele que nos comprou mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um dos grandes mistérios da vida, irmãos, é sabermos dessa realidade, dessa verdade, que nós agora somos santuários, nós somos moradas, nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Dá para imaginar, irmãos, que tamanha glória, nós seres tão frágeis, pecaminosos até, mas Deus, por obra da sua graça, da sua infinita misericórdia, aprove fazer morada dentro deste vaso, que é um vaso de barro, meus irmãos e irmãs. E é pensando nisso nesta manhã que eu me peguei lendo, refletindo nessas verdades contidas aqui nesses dois
versículos de Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27, e eu cheguei à conclusão que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmã Marli, nós não somos nada, nós não somos nada. Mas Deus, por graça, aprove a Ele fazer-nos a habitação, morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus, você é morada do Espírito Santo, você é templo do Deus vivo. O Espírito Santo, meu irmão, habita dentro de cada um de nós, e isso, irmãos, é algo glorioso. Somos morada de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, simplesmente porque aprove Ele habitar dentro de cada crente que é lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Então, sendo assim, nós somos habitação, morada do Espírito Santo. E esses dois versículos nos apresentam algumas verdades. E a primeira verdade que estes dois versículos aqui nos apresentam é que nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Precisamos reconhecer que nós somos fracos. O mundo aí fora vai dizer: não, você é forte. A teologia coach vai dizer: não, você tem que tirar o melhor de si, você é forte. Esses ensinos vão dizer: não, a sua palavra tem poder. Não, meu irmão, porque quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com a outra realidade que diz que nós somos fracos. E quanto mais você reconhece que você é fraco, que há fraqueza em você, que você é fortalecido pela presença de Deus. Paulo chega a dizer: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Então nós precisamos reconhecer, e é isso que o texto nos diz aqui nessa noite. Também o Espírito Santo semelhante nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso eu vou dizer: ai de nós aqui nesta noite, amados irmãos, se não fosse o poder e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos fracos. A Bíblia vai dizer que nós somos pó, que nós somos barro, que nós somos limitados, meus irmãos, especialmente na nossa vida de oração. Nós somos tão fracos que o texto vai dizer que nós nem sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como deveríamos orar. É por isso que o Espírito Santo, diz o texto, que Ele nos assiste. Precisamos dessa ação poderosa do Espírito Santo, até mesmo nos nossos momentos de oração, pois não sabemos orar como convém. É o que diz o texto. Às vezes estamos pedindo pedra para Deus ao invés de pão, meus irmãos. Às vezes nós estamos pedindo serpente e cobra ao invés de peixe. Às vezes nós estamos pedindo escorpiões ao invés de ovo, como diz Jesus nos evangelhos. Às vezes, irmãos, não sei você, mas eu já me deparei me perguntando: meu Deus, como que eu vou orar numa determinada situação? Nós não sabemos de fato como nós nem chegarmos à presença de Deus. Não sabemos como orar, como dirigir as nossas palavras com precisão ao nosso Deus. Nós somos como aquela criança que ainda não aprendeu a falar, que chegamos, irmãos, no vestido da mãe e diz, e não consegue dizer, mas começa a sacudir, mas a mãe sabe
qual é o anseio, a necessidade do filho. O bom, irmãos, que mesmo não sabendo orar, Deus sabe da nossa necessidade. Deus conhece qual é o anseio do nosso coração, e isso, em não saber orar, nós não devemos nos entregar ao desânimo, ou simplesmente dizer: eu não vou orar mais. Não, irmãos, pelo contrário, nós devemos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, até mesmo nos momentos da nossa oração. Se há algo que nós não podemos fazer, é fazer uma oração destituída, separada do Espírito Santo. Você, na sua oração, você não terá sucesso na sua vida de oração, se antes de você dobrar o joelho, antes mesmo de você abrir os seus lábios, não contar com o auxílio, a presença do Espírito Santo para te conduzir naquilo que você deva falar. E a outra verdade neste texto, irmãos, que é uma boa notícia, é que Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda. Diga isso para o irmão que está do seu lado: meu irmão, o Espírito Santo te ajuda. Ah, irmãos, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo não nos abandona, mesmo sabendo que nós somos fracos. O Espírito Santo não te abandona, Gilberto, mesmo sabendo das suas fraquezas, das suas debilidades. Ele não nos abandona, irmãos, mesmo sabendo que nós somos inconsequentes. Ele nos assiste. O que significa a palavra assistir, irmãos? Assistir é presenciar aquilo que se passa conosco. Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, sabe mais do que ninguém. Ele presencia todas as coisas que sucedem, que passam conosco. Então, como que eu vou orar, irmão, sem o auxílio do Espírito Santo? Jamais eu não posso fazer uma coisa dessa. Sendo que Paulo está dizendo: o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Isso significa que nós podemos confiar, irmãos, que mesmo quando nos sentimos incapazes, o Espírito Santo está ao nosso lado. Nós podemos, irmã Marlete, contar com a ajuda do Espírito Santo. O texto diz que Ele nos ajuda, Ele nos assiste, Ele é aquele que está presente. Nós podemos contar com auxílio, com socorro, com a presença do Espírito Santo. É tanto, irmãos, que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo é o Paracleto. Paracleto significa o advogado nosso. Paracleto significa é aquele que está ao nosso lado, meus irmãos. O Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Você não passa pelas lutas, pelas batalhas, adversidades sozinho, porque nós temos a presença do Espírito Santo, do Paracleto, do enviado por Deus ao nosso lado. Jesus disse que eis que eu vou ser assunto aos céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar você sozinho, sozinha. Eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias. Nós temos a presença do Paracleto, do nosso advogado, do nosso ajudador 24 horas. É Ele que nos assiste nos momentos de adversidade, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos sustenta, irmãos e irmãs. É a presença do Espírito Santo. Ah, que boa notícia é esta, saber que nós temos a presença do Espírito Santo. Paulo vai dizer que além disso, o Espírito Santo, Ele intercede por nós, meus irmãos e irmãs. Se eu não sei orar como convém,
O Espírito Santo sabe orar como convém. O texto diz que Ele intercede por mim, irmãos. Ele intercede por nós. Interceder significa intermediar em favor de alguém. Interceder, irmãos, é uma missão nobre. E o Espírito Santo faz esse papel com perfeição, porque é Ele, irmãos, quem pede, quem roga por nós, meus irmãos e irmãs. Interceder significa você orar em favor de uma outra pessoa. E aí está nós neste culto de oração, que às vezes nem sabemos balbuciar algumas palavras diante de Deus, mas diz que o Espírito Santo, Ele vai intercedendo, Ele vai orando ao Pai em nosso favor nesta noite. E isso, irmãos, tem que me incentivar, me apegar a cada dia à oração. Se eu sei que eu não sei orar como convém, aquele que ora de forma soberana, aquele que ora de forma precisa, o nosso advogado, o Espírito Santo, intercede por mim, irmãos. Na verdade é que nós temos dois intercessores junto ao Pai. Nós temos Jesus Cristo, irmão José Rodrigues, que intercede em favor nosso, mas nós temos também a presença do Espírito Santo, que enquanto nós oramos, Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele é o mediador, Ele é aquele que apresenta as nossas necessidades diante de Deus. Talvez você está orando: Senhor, me dá uma pedra. Deus tem o pão para te dar, meu irmão. Talvez você está orando: Senhor, me dá um escorpião. Deus tem o ovo, está na parábola citada por Jesus. Talvez você está orando: Senhor, me dá o escorpião, uma cobra. Jesus tem um peixe para nós. Jesus sabe, irmãos. Quantas das vezes eu pedi algo para Deus e Ele me deu outra coisa? Já aconteceu com alguém aqui? De você orar, pedir a Deus uma coisa, irmã Feliz, irmã Gigi, irmã Marlete? Já pediu, irmã Irene? Já orou pedindo a Deus uma coisa e Ele te dá outra? Porque Ele é soberano, meus irmãos. Ele é onisciente. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe de todas as coisas. Nós podemos descansar na certeza que as nossas orações são levadas a Deus de maneira perfeita, meus irmãos, com auxílio, com a ajuda e com a graça do Espírito Santo. Outra coisa que eu ressalto neste texto, que a oração vai além de palavras. A oração vai além de palavras. Por isso que o texto diz acerca dessa expressão, gemidos inexprimíveis. O que é gemido? Todos nós sabemos o que é um gemido. Quem aqui já gemeu de dor, irmãos? A dor física, mas a dor mais dolorida é a dor da alma. No entanto, Paulo, na sabedoria advinda do Espírito Santo, vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, levando ao Pai o que está mais profundo no nosso coração. Quantas das vezes eu já cheguei diante de Deus sem dizer palavras alguma, mas o Espírito Santo já sabia bem aquilo que estava no meu coração. Quantas das vezes, irmãos, a gente ajoelha para orar e as palavras parecem não brotar? Já aconteceu com alguém aqui, você fica forçando, mas o Espírito Santo, Ele é aquele que perscruta todas as coisas, irmãos, que sonda o insondável. Ele sabe bem qual é a necessidade do seu coração, a necessidade da sua alma. E aí que as palavras não vêm, então vêm os gemidos, e gemidos, diz o texto, inexprimíveis.
O que são gemidos inexprimíveis? São uma forma de comunicação espiritual que vai além das palavras humanas. Gemidos inexprimíveis é algo impossível de ser expresso por meio de palavras. Às vezes você tenta falar algo, não consegue, mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo conhece bem qual é a intenção do seu coração. Ele sabe, irmãos, de fato, porque Ele, irmãos, Ele é aquele que contempla a profundeza do nosso coração. O Senhor Deus sonda a nossa alma, Ele conhece as nossas dores, os nossos anseios, as nossas necessidades. Às vezes você não consegue expressar algo pela palavra, mas diante de Deus chega límpido, chega claro. Ai de nós se não fosse, irmãos amados, a presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia. Mesmo, irmãos, que às vezes você dobra o joelho para orar, talvez diante da adversidade as palavras não venham, talvez venha lágrimas, talvez venha choro, mas o Espírito Santo, Ele sabe, Ele é o melhor intérprete que existe na face desta terra. Ele interpreta cada gota de lágrima. Ele interpreta cada balbucionar de gemidos na sua alma. Ele interpreta, Ele sabe de todas as coisas. Ele diz: Pai, fulano está precisando disso. Pai, aquela irmã está necessitando disso, Senhor. É disso que ela está precisando. Por mais que ela não consiga expressar por meio de palavras ou ações, o Espírito Santo sabe, conhece todas as coisas. Mesmo quando não sabemos o que dizer, nossa oração é ouvida e é validada, é aceita pelo Espírito Santo, mesmo que você não saiba. O Espírito Santo, irmãos, Ele compreende, Ele torna claro ao Pai. Que mais? O Espírito Santo conhece as nossas necessidades. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado: o Espírito Santo conhece as suas necessidades. Eu te digo além: o Espírito Santo conhece mais do que você conhece suas necessidades. Deus sabe todas as coisas, Deus compreende todas as coisas. É por isso que um dos atributos dele é onisciência. Ele conhece, irmãos, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades mais profundas. Talvez o seu esposo não saiba, talvez o seu filho não saiba, sua mãe não saiba, mas o Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas. Ele compreende todas as coisas. O Espírito Santo vê a sua alma desnuda, irmão, irmã. É como raio-x. Ele contempla aquilo que o homem não consegue ver. Os seus olhos, irmão, entram na nossa alma. Ele sonda, ele vasculha, ele examina tudo que está, irmãos e irmãs, na nossa vida. Todas as coisas estão claras e visíveis diante do Senhor. Nada, irmão. Então eu quero que você saiba que Ele conhece as suas necessidades. Está escrito que antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe bem o que você vai pronunciar, o que você vai falar. Você pode dizer glória a Deus nessa noite. E eu termino, irmãos, com uma outra lição aqui, que a oração é um trabalho em equipe. Não queira orar sozinho. Não queira interceder sozinha. Não queira entrar na batalha de oração sozinho. Orar, irmãos, é um trabalho em equipe. Junta a sua pessoa, a sua vontade, as suas forças, os seus desejos, os seus anseios, com a presença do Espírito Santo. Nós não podemos orar sozinhos. A oração envolve uma parceria entre nós, o Espírito Santo e Deus. E eu quero que você saiba que quando nós oramos, nós não estamos sozinhos nesta batalha.
Por mais que você não entenda, não compreenda a vontade, os desígnios de Deus, não deixe de orar, meu irmão, não deixe de buscar a face do Senhor. Por mais que você não veja um norte, uma luz, uma saída para o seu problema, não deixe de contar com a força, com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, agindo, te guiando em todas as palavras. Valorize a presença do Espírito Santo em sua vida de oração. Permita, meu irmão, que Ele guie os seus pensamentos e palavras quando você se achegar a Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar você então a se colocar de pé. Pregador empolga. E quinta-feira é meia hora de louvor, meia hora de palavra e meia hora de oração. Aquele que sonda os corações. Quem é que sonda os corações? O Espírito Santo. O que é sondar? Sondar é perscrutar. Sondar é examinar. Já foi submetido a um exame de sangue, e lá se detalha cada gota do seu sangue, cada partícula do seu sangue, para ver se tem algum problema. É assim que o Espírito Santo faz conosco. Ele sonda, mas Ele vai sondar o que? Ele sonda os nossos corações. Ele sabe muito bem qual é a intenção, a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quem aqui é santo, santificado pela graça de Deus? Todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos santos e santificados. Então fecha seus olhos nessa noite. Aleluia. Você vai então se achegar à presença do nosso Pai Celestial. Chegai-vos até Deus, e Ele se achegará a vós outros. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. Sim, achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós outros. Os meus irmãos diáconos, diaconisa, obreiro, me ajude a orar, a interceder pelos meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, deste momento, ó Deus precioso, deste momento maravilhoso de oração e adoração, nós nos achegamos à Tua doce, maravilhosa, incomparável presença. Nos achegamos através do nome de Jesus. Nos achegamos com auxílio, com a intercessão do amado e maravilhoso Espírito Santo. Ah, que seria de nós, Senhor, se não fosse a presença maravilhosa do Teu Santo Espírito para com as nossas vidas, agindo em nosso favor, Senhor. Que seria de nós, Senhor, se não fosse a presença auxiliadora, gloriosa do maravilhoso Espírito Santo. Portanto, ó Deus e Pai, neste momento, ó Deus, nós oramos, meu Deus, fiados pelo sacrifício lá da cruz, apegados pelos